Você sabe, depois da vinheta tem informação de internacional aqui no canal Sonda Repórter. E olha, dia movimentado no Internacional. Proposta chegando. Por destaque do Inter, ele pode sair do clube. Vamos falar também sobre uma nova lesão no Internacional e um zagueiro que está retornando. E mais data para a volta de atacante no time do técnico Roger Machado. A gente fala sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo novo aqui de Internacional. Sem mais delongas, bora falar do Colorado. Vamos lá, pessoal, quero começar esse conteúdo falando sobre lesões, jogadores que estão voltando e outros que podem estar parando. A informação não é boa, a informação do meu parceiro Wagner Martins, da Rádio Gaúcha, tem canal aqui também no YouTube. Vocês conhecem o Vaguinha, um cara de muito sucesso, um dos melhores setoristas de Inter hoje, atualmente, foi por muito tempo também setorista dos clubes aqui de Porto Alegre. Ele trouxe a informação, pessoal, que o Antony acabou tendo uma lesão, uma fratura em uma das costelas e que o Antony havia sentido na atividade da última sexta-feira. Não fez exame no final de semana, foi para o jogo contra o Mirassol, não sentiu nada, fez exame na segunda-feira, ontem, e teve o diagnóstico, segundo o Vaguinha, de uma fratura em uma das costelas. O Vaguinha, pessoal, ele completa dizendo que o Inter entende que talvez o Antony possa jogar até a parada para o Super Mundial. E daí na parada, aquela de um mês, que terá o Internacional e todos os clubes do futebol brasileiro, o Antony possa se recuperar desse problema. O Rocher teve um problema parecido recentemente, que tirou ele por muito tempo dos gramados. Então o Inter entende que dá para levar a situação do Antony até a parada para o Super Mundial. Mas não seria uma surpresa se o Antony ficasse de fora de alguns jogos do Internacional. Isso inclui a partida contra o Maracanã, contra o Sport, contra o Bahia, possibilidade que ele jogue, enfim, um jogo mais importante. Então o Inter vai avaliando caso a caso. Mas é uma péssima notícia, o Inter que já tem um goleiro machucado, agora pode ter outro goleiro lesionado, o goleiro Antony. Uma boa notícia é que pelo menos o Inter tem o Ivan recuperado. Ele que teve uma grave lesão no ano passado, lesão de ligamento cruzado no joelho, já está de volta sendo relacionado e hoje é o goleiro reserva. Caso não tenha o Antony, o Ivan será o titular da meta colorada. Sobre retornos, eu quero falar primeiro sobre o Gabriel Mercado, que hoje voltou a treinar com o grupo. Inclusive o Inter acabou divulgando essa informação no seu perfil oficial. Claro que há muito carinho, muita expectativa dos funcionários, dos colegas, da direção, da comissão técnica de ver o Gabriel Mercado de volta. Ele que era titular no ano passado, naquele time que começou aquela sequência de vitórias com o Roger, depois teve a lesão, enfim, foi para o banco. Não, ficou afastado, não jogou mais ainda. E me surpreende, viu, pessoal, o prazo de recuperação do Gabriel Mercado, porque ele se machuca no fim do ano passado, já na reta final, não vou lembrar exatamente o mês, mas ali por outubro, novembro, e a expectativa é que ele voltasse apenas no final desse ano. Claro que o retorno aos jogos ele ainda está distante, mas o Gabriel Mercado ele pode já, quem sabe, no segundo semestre, já começar a dar os seus primeiros passos dentro de campo, jogando com a camiseta do Internacional. E é uma bela notícia, um jogador mais experiente que teve uma boa recuperação aqui no Internacional. O Inter divulgou algumas imagens aí do primeiro treino com o grupo do zagueiro Gabriel Mercado. Quero falar também, pessoal, sobre outro jogador que está voltando, é o Vitinho. Aliás, um nome que já foi falado pelo Roger nas últimas entrevistas coletivas. O Roger lá no Uruguai disse que o Vitinho poderia ter viajado com o elenco, ter sido uma opção, mas o Inter preferiu ser mais cauteloso. Por isso, a expectativa é que ele fosse relacionado contra o Mirassol, o que acabou não acontecendo. E agora, finalmente, a gente tem uma resposta oficial do Inter sobre esse jogador. E quem trouxe a informação foi a Valéria Possamay, repórter da Rádio Gaúcha, que trouxe a data de retorno do Vitinho,
segundo ela, deverá ser no final de semana, na partida contra o Sport. Então o Inter, nessa quinta-feira, joga pela Copa do Brasil, domingo volta a campo contra o Sport na Ilha do Retiro e na próxima semana tem o Bahia. Então o Vitinho já voltaria para a partida contra o Sport e estaria naturalmente, se tudo der certo, à disposição também contra o Bahia. Lembrando que ele não teve nenhuma lesão de joelho, nenhuma lesão muscular, foi uma lesão na mão, ele acabou fraturando a mão, fez a cirurgia, tudo bem com ele e agora tudo indica que nos próximos jogos aí contra o Sport ele já estará de volta, sendo uma opção importante, porque o Roger, pelo menos até o momento, não abriu mão dos 3 volantes, me parece por não ter tanta confiança assim no Tabata e no Gustavo Prado. Voltando o Vitinho, que já foi titular em um bom momento da temporada, pode ser que o Roger volte a utilizar o sistema com 2 ponteiros, um meia e aí 2 volantes, como era o Inter no início dessa temporada. E quero fechar esse conteúdo, pessoal, falando sobre uma informação mega importante, que se eu não me engano, peço desculpas se eu estiver equivocado, mas se eu não me engano foi trazida primeiramente pelo Theo Silveira, setorista do Internacional, também pelo Lennon Haas, se eu não me engano, tá? Eu posso estar cometendo alguma injustiça aqui, mas foram os 2 primeiros que eu vi trazendo essa informação e, de fato, consegui alguma confirmação sobre ela, por isso estou trazendo aqui no canal. Sempre delicado trazer especulação de mercado, mas como eu consegui a confirmação, eu trago aqui para vocês. Existe a expectativa do staff do Alan Patrick de receber uma proposta dos Estados Unidos na metade da temporada, ou seja, na janela de julho. O Alan Patrick ele já foi sondado pelo mercado norte-americano no início desse ano, lá em janeiro. Inclusive o Inter chegou a receber uma proposta que era relativamente boa para um jogador da idade do Alan Patrick, mas claro, o Alan Patrick hoje é o principal jogador do Inter, tecnicamente falando, referência, está pré-convocado inclusive pela seleção brasileira, pelo Carlo Ancelotti. O que me passaram, pessoal, em relação a essa proposta? O Inter até o momento não recebeu nada oficial, o que é entendível, porque se o staff do jogador apenas recebeu a sinalização que vai receber uma proposta, não há ainda nenhum contato oficial com o Inter. Mas a expectativa é justamente essa, que na metade do ano o Alan Patrick receba uma boa proposta do mercado norte-americano. E adicionando mais o lado do Inter nessa história, não há, pessoal, qualquer interesse em negociar o Alan Patrick. O Inter não tem nenhum interesse em vender o Alan Patrick. Claro que aqui eu não vou colocar um valor, porque é óbvio que chegando com uma proposta muito acima, e aqui eu estou falando, sei lá, 10 milhões de dólares, que é algo irreal, pensando hoje no Alan Patrick, mesmo sendo um grande jogador, um craque, um possível jogador de seleção brasileira, é um jogador já de mais idade. Então, não sendo uma proposta completamente astronômica, fora da realidade, o Inter vai fazer de tudo para segurar o Alan Patrick, pode inclusive oferecer uma valorização ao jogador, enfim, é uma situação que já está sendo estudada, o Inter já foi avisado sobre essa tentativa, quem sabe, de tirar o Alan Patrick do Inter na metade desse ano. Mas, repito, há, claro, uma confiança e um desejo da direção de manter o camisa 10, sabe que é o pilar hoje do time do Internacional e perder o Alan Patrick seria muito ruim. Quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião, se o Inter realmente está certo em fazer esse esforço e não perder o Alan Patrick, ou se dependendo da proposta vocês negociariam o jogador. Eu acho bem difícil que a torcida queira a saída do Alan Patrick, mas cada um tem a sua opinião e os comentários são livres, né? Então você é livre aqui no canal para deixar a sua opinião sobre esse tema e sobre os outros também que eu trouxe nesse conteúdo. Bom, pessoal, eu volto amanhã, na quarta-feira, pré-jogo, para a gente falar um pouco mais desse Internacional, que, olha, terá um apoio maciço lá em Florianópolis. A última informação dá conta de 10 mil ingressos já vendidos. Eu achei que não ia ser um volume tão grande, sinceramente. Eu achei que o público seria menor, mas 10 mil torcedores no Orlando Scarpelli já é um número bastante expressivo de torcedores do Inter que vai jogar como mandante, praticamente, na partida de volta da Copa do Brasil. Deixa o teu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu
e até mais.